Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Mais um canal, mais uma mensagem do coração de Deus para vocês. Eu sou o pastor Claudenir, que Deus venha abençoar, que Deus venha falar contigo nesta mensagem. Mas antes disso, dá um jeitinho aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, porque são mensagens bíblicas que vai edificar e abençoar outras pessoas. E vamos direto ao assunto, ao tema. Por que eu devo orar? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia já responde em São Mateus 7. São Mateus 7, 8 assim, diz o seguinte: porque aquele que pede, recebe, o que buscas, encontra, e o que bate, se abre. Todos nós precisamos orar, porque oração nada mais, nada menos é de uma conversa com Deus. Se você não orar, é como se você não estivesse conversando com Deus. Todos os grandes homens de Deus oraram. Elias, Daniel orava três vezes ao dia, jejuava 21 dias. O próprio Jesus, ele orava, ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. Então, nós temos a necessidade de orar. E quando a Bíblia fala assim, que todo aquele que pede, recebe, Deus já está dando uma dica que nós devemos pedir. E a oração é o nosso pedido, é o nosso clamor, é a nossa conversa. E nós temos que aprender a ser íntimo de Deus, temos que aprender a ser de oração. Na verdade, uma pessoa que não ora, ela não conversa com Deus. E vamos dizer, aí na tua casa, aí no teu lar, o filho não conversar com o pai, o filho não falar com a mãe, cada um no seu canto, todos em silêncios. E quando nós não conversamos com Deus, nós não estamos orando. E quando nós não estamos orando, nós não estamos, logicamente, conversando com Deus. Então, há uma necessidade. Deus determinou que o homem orasse, que o homem conversasse com Deus. E nós temos que aprender isso, gente, porque Deus é uma pessoa, é um ser divino, mas é uma pessoa. Ele é o nosso amigo, Jesus Cristo é o nosso amigo, nosso advogado. E nós precisamos conversar, nós precisamos desabafar, nós precisamos orar. Então a oração é importante. A oração é para suprir as nossas necessidades. Então nós devemos estar sempre em comunhão, devemos estar sempre com Deus. E Deus, a Bíblia diz assim: clama a mim que responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Então é no clamor, é no falar com Deus, é que Deus se revela, que Deus se mostra e você passa a conhecer. Muitas vezes Deus tem falado conosco, mas nós não entendemos porque não somos espiritual, porque a oração está distante. Havia um pastor, falecido pastor, ele tinha uma certa idade e ele pregava uma coisa que eu aprendi com ele. Ele dizia assim, que às vezes o maior mensageiro de Deus passa a ser o diabo. E por que passa a ser o diabo? Porque quando está tudo bem, a turma não procura Deus, a turma fica dizendo, mas quando o inimigo aparece, vai destruir, vem uma doença, acontece isso, acontece aquilo, aí a pessoa corre para o lado de Deus. Então as coisas ruins às vezes nos traz na presença de Deus. Às vezes a tempestade faz com que nós nos aproximamos mais de Deus, porque tem gente que não ora, tem gente que não busca a presença de Deus. Então nós devemos estar em comunhão com Deus, nós devemos estar sempre orando. Então está aí, vou repetir, como disse no começo, os grandes homens de Deus, que Deus estava com ele, orava direto, não deixava de orar. E por que nós aqui que achamos que temos o rei na barriga, não devemos orar, não podemos orar? Deus sabe de todas as nossas necessidades, sim, mas Ele determinou que nós orássemos.
próprio Jesus. A oração do Pai Nosso, quem é que fez? A oração do Pai Nosso é a oração do Senhor Jesus Cristo. Então, meu amigo, aprenda a orar e não precisa saber muita coisa orar. Você sabe conversar, você não conversa com seu amigo, você não conversa, desabafa com alguém. A oração nada mais, nada menos isso, conversar naturalmente, normalmente, para que Deus possa ouvir a nossa oração. Não precisa fazer assim uma oração de uma maneira espetacular, não. Aí onde você está, nesse momento, você pode conversar com Deus, você pode falar das suas dores, você pode falar das suas vitórias, das suas derrotas, você pode falar onde que você ganhou, aonde você perdeu, o que que você quer melhorar, quais os seus projetos, quais os seus planos. Pede a bênção de Deus, que está aqui: todo aquele que pede, recebe. Às vezes as pessoas desejam muita coisa, mas não pedem. Às vezes as pessoas sonham com muita coisa, mas não pedem. Não tem como. É como se você fosse numa padaria e olhasse lá para o dono da padaria e não falasse o que você queria. Não, você vai na padaria e você diz: olha, eu quero tantos pães, quero frios. Você vai falando. Se você não falar nada, não tem como ele atender você. E Deus, mesmo que Deus saiba aquilo que está precisando, Deus necessita que nós oramos, Deus necessita que nós conversamos com Ele, né? Que nós desabafamos com Ele. Jesus talvez repreendeu os discípulos porque não pôde orar com Ele em nenhum momento. Orai, olha Jesus falou: orai e vigiai para que não entreis em tentação. O próprio Jesus está recomendando que nós devemos orar e vigiar. O que é vigiar? Vigiar para a nossa vida, olhar para a nossa vida, ver como ela está diante de Deus, como que ela está se comportando, coisas que nós temos que melhorar, coisas que nós temos que chegar até Deus. Então, meu amigo, ore a Deus, busque a presença de Deus, que Deus só tem bênção para te dar. Deus tem muita coisa para você, mas você ainda não pediu, você ainda não buscou, ainda você não colocou diante de Deus. Às vezes você fala para o vizinho, você fala para todo mundo, menos para Deus. Coloque os seus problemas diante de Deus. Pessoal, aí no meu canal tem muita oração, tem tanta oração aí, de tudo quanto é jeito, viu? Tem oração de 7 dias, se você quiser fazer campanha, tem oração com propósito de 21 dias, a oração de Daniel. Procure aí no canal, vou tentar colocar aqui na descrição aqui o link de alguns vídeos de oração. E se você puder participar, participa aí para que possa ser abençoado, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da mensagem e compartilhe, nos ajude aí. Mas o nosso Deus abençoe a todos. Fico na paz de Cristo.